o cara que tá cuidando disso, da Polícia Federal, que não sei o quê, a gente tá falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né? Vamos dar um passinho pra trás? Por que diabo esse caso tá no Supremo? Por que todo mundo no Brasil tem foro privilegiado, ô Megali? Por que todo mundo tem? É só de ser do interesse dos caras que, assim, tem lá o Rodrigo Bacelar, cara, calma aí, né? Isso aqui é como eles fizeram pra dar um foro privilegiado pra essa porra. Que nem eles fazem movimentos pra dar foro privilegiado pra algumas coisas, como pro Bolsonaro. Né? Não era Bolsonaro ter foro. Ou eu tô maluco. Do ponto de vista. Eu sei que existem interpretações, caralho, mas, porra. A gente sabe que tem um movimento. O STF não é. Não sei se já foi um ente que não é político. Ele é indicação do presidente, né? Então é um ente político. Ele é aprovado pelo Senado. Não deveria ser, mas o teatro se põe dessa forma, né? Isso que o Tramonta tava falando aqui, que, porra, eleição, que não sei o quê. Mas é tudo lá em Brasília é outro planeta, meu irmão. O cara tá preocupado se esse é o ano de eleição, tá ligado? E eu que vou ter que pagar a porra do fundo garantidor de crédito. Porque o meu banco vai me aumentar a porra da taxa. Meu irmão, tem tanta coisa errada. Porque pra mim o pior... O que tem de pior pra vocês nessa história do banco? Pra mim é o silêncio do Alexandre de Moraes. Mas a gente já fala sobre isso. O pior... O Alexandre de Moraes estava melhor quando estava silencioso, né? O silêncio, quero dizer, porque quando fala a verdade. Meu irmão, quando resolveu falar, ele fez uma defesa ali corporativista, né, do que pode e do que não pode ser feito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que parecia que ele estava descrevendo ali uma vítima de tortura. Nossa, que vida horrorosa dos ministros do Supremo, que não podem fazer nada, podem fazer quase Ninguém tudo. foi buscar você com todo respeito, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ninguém foi te buscar na tua casa, irmão. Ninguém foi lá, você vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A vida é muito boa, Você Igor. pediu pelo amor de Deus, você sabe. Você deita todo dia sabendo que você pediu pelo amor de Deus pra ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, A vida do ministro, do ministro do Supremo é muito boa, Você não paga nem tua roupa, meu irmão. Todo respeito. Não paga nada. E aí ele desviou do assunto que realmente nos interessava. Carona no jatinho, o contrato firmado com a esposa do Alexandre de mais de 100 milhões de reais, dos quais mais de 3 milhões iam pro bolso dela, com uma empresa que está sendo investigada e que está no Supremo Tribunal Federal. Cara, você questionar isso não é um ataque ao Supremo. Na verdade, é uma defesa do Supremo, né? Mas aí a gente vê discursos deploráveis. De que esse seria o jogo da extrema-direita. Se alguém tá fazendo algum jogo aqui, são eles. Né? Você entrar num jatinho de um empresário ao lado de um dos advogados do Banco Master, você entrar num iate para ver um show do Gustavo Lima na Grécia. Gustavo Lima, que depois teve seus problemas também com a justiça. Você firmar um contrato, sendo a esposa de um ministro do STF, com um banco que tá todo enrolado no STF, isso é decisão deles. São decisões pessoais deles. E questioná-los é a nossa função. Podemos esquecer que os irmãos do Toffoli foram sócio de um advogado do JBS no resort. E há uma coincidência no tempo e no espaço que logo depois, por uma coincidência dessa, baseada na questões jurídicas, segundo o ministro, né, foi anulada a multa de 10 bilhões de reais que a JBS ia pagar e esse hotel por ter assumido publicamente que corrompeu. E Tramontina, esse hotel tem potencial para ser um Mar-a-Lago brasileiro, né? Porque tudo passa pelo Itaiaiá. Itaiaiá, hotel no interior do Paraná com vista para uma represa, tudo passa por ali. Eu não sei se vocês leram detalhadamente a história do Itaiaiá. Bairão, você conhece o Itaiaiá, não? Não tive o privilégio de conhecer esse resort aí, mas é tudo muito assustador, né? Eu lembro quando a gente estava lá atrás na Band News FM, eu, Megali, o Boixá, que muitas vezes o juiz Sérgio Moro, no auge, né, tava voando, era aquele cara que usava capa de super-herói, né? E ele queria dar entrevista pra gente, queria falar com o Boixá, era horário nobre e tudo mais, né? E a gente falava, não, juiz, você não vai falar aqui não, porque o juiz não tem o que falar, né? O juiz tem que estar lá decidindo, vendo o que tá certo, o que tá errado e vamos nessa. Então, tem também muitos holofotes em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa história que não dá para quem tem
trabalha com imagem e tudo mais, mas todas as sessões ali televisionadas, né? O juiz tem que simplesmente ver se é lei, não é lei, tá na Constituição, não tá na Constituição. Essa fala que o Megali falava do Alexandre, né? Que tem muito amor e ódio envolvendo Alexandre de Moraes no Brasil, mas com certo coitadismo, né? Que o juiz só pode ser dar palestra ou ser professor. É isso aí. Um juiz não pode ter empresa? Não pode ter empresa. Seja, e vamos nessa. Quem foi lá te buscar, Se não quer, não irmão? seja juiz. Tu quer ter empresa? Pede arrego. Sai do STF, porra. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não faz, porra. Não, mas tem um detalhe, eles podem ter empresa. Assim, eles só não podem dirigir a empresa. E não sei se é ético também, entendeu? Eu não sei se eu quero, como cidadão, que tu tenha uma empresa mesmo, entendeu? Claro. Não sei se tu tem que ter uma empresa, Esse tem é o que ponto. ver se... Não tem processo pra caralho aí pra tu julgar? Vai julgar essa porra, meu irmão. Com todo respeito. Entendeu? E se tiver insatisfeito? Excelência. Explica. Com todo respeito, Data excelência. máxima vênia. Data máxima vênia, excelência. Mas sabe o que o eu cara gosto? cospe marimbondo. Com todo respeito. Mas sabe o que eu realmente gostaria? Eu realmente gostaria de entender... Porque assim, por que o Alexandre de Moraes não me fala qual que é a ligação da esposa dele com o Banco Master? Porque se a sociedade civil não confia no Supremo Tribunal... Se eu olho pro Alexandre de Moraes, eu imagino que ele é corrupto. Eu tô falando de grana, porque quando a gente fala de viés político, a gente já entendeu que o STF é político. Ele pode fingir que não é, mas ele é. Não tô falando disso, eu tô falando de muito dinheiro que não era pra ser seu, meu irmão. E que eu que vou pagar. É você que vai pagar, de otário que tu é, entendeu? Porque a gente viu ao longo do tempo esse esquema se construindo, não é? É novidade um pouco mais pra você, Megali? O Banco Master? É. Como esse agente resolvedor e desamarrador e corruptor? Quando é que foi a primeira vez que tu ouviu falar de problemas no Banco Master? Já faz uns 2, 3 anos. Não é, nesse sentido não é novidade. E aí? Eu não sabia que era tão grande, Exato. mas a acusação já existia, já tinha sido enviada ao Banco Central, já circulava pela imprensa, né? Isso na época de Campos Neto ainda, hein? Uhum. Que, aliás, tá bem na dele também, bem escondidinho também. Também tem muito a explicar. Todo mundo tem muito a explicar nessa história, É o mínimo, meu irmão. O Alexandre de Moraes, ele, com todo respeito, mas pra mim, como a pessoa que você imagina... STF, primeiro cara que pensa é ele. Então, ele sendo no imaginário popular, o avatar da justiça no Brasil, e é assim que ele me parece gostar de ser lembrado, não é um cara que não é midiático, é o contrário disso, ele é um cara que dá dedo pros outros no estádio. Esse cara... Com esse batom na cueca, ele não falar disso com contundência, pra mim é mais do... É obrigação. É mais do que decepcionante ele não fazer essa porra. Porque assim, ninguém foi lá buscar ele. Ninguém foi lá te buscar, irmão. E assim, como é que eu vou confiar que você é honesto? Basta ser honesto? Não. Você tem que parecer honesto. Agora, deixa eu lembrar uma coisa... a partir do coitadismo que estava sendo lembrado aqui pelo Megali, né? Desculpa se eu me passei, viu? Não, faz bem. Os tribunais no Brasil custam 1,6% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nos países emergentes, os tribunais, o sistema da justiça custa 0,5%, ponto percentual. E nos países desenvolvidos, o peso dele é de 0,3%. Ou seja... Ministros do Supremo, desculpem, vocês trabalham mal. Vocês julgam mal. E custam muito, né? E vocês custam muito. Vocês devem para a sociedade. Vocês devem trabalho eficiente para a sociedade. Vocês têm que calar nossa boca com eficiência. Simples assim. E aí, o presidente Lula falou que vai vetar o projeto aí dos penduricalhos. Sabe quantos penduricalhos tem? Se juntar o funcionalismo com a justiça. Difícil ser brasileiro. Funcionalismo mais a justiça tem 3.000 penduricalhos. Tem uma lista aqui, ó. Gratificação de acervo. Por exemplo, se os juízes têm muitos processos, você tem 10 horas para trabalhar hoje, você vai pensar em 5 processos. Mas se eu te der 10 processos, você vai ganhar um a mais, mesmo trabalhando as mesmas 10 horas. Por isso que eles puxam tudo pro foro privilegiado. Gratificação por acervo, que é isso? Gratificação por coordenação. Gratificação por corregedor, auxílio alimentação, bolsa estudo,
creche, educação, funeral, moradia, mudança, natalidade, saúde, telefone, transporte. São 3 mil entre funcionalismo público em geral, judiciário, legislativo e executivo, e só no judiciário. Férias de 60 dias. Férias de 60 dias. Todo dia eu falei aqui férias de 90. Não, o juiz tem férias de 60. Isso é um escândalo, cara. Esse é um país pobre, esse é um país em que 50 milhões de pessoas vivem em vulnerabilidade alimentar. E não é muito. E 5 milhões de pessoas passam fome. Peraí. E aí vem o Alexandre de Moraes falando, coitadinho da gente. O Vocaro pagou a viagem para ele ir fazer palestra em Londres. No barco dos outros, mano.